com o som do CD, nós vamos cantar o hino 161. O som que levantaremos para louvar o Senhor. Santo Espírito, agora vem te pedimos a orar, vem com poder inspirar-nos, sim, vem nos reavivar. Sacia minha alma, faz puro meu coração, vem com a brisa suave, vem com o teu esplendor. Dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Para o Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo, bom e consolador. Sagrado fervor. Senhor, meus pensamentos, vamos colocar ajoelhado e cumprir a nossa Deus. Te damos graças, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido com os teus braços fortes. Te agradecemos, bom Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa quarta-feira, estar na tua santa presença, mais uma vez na tua cantança. Pai querido, obrigado porque o Senhor até aqui tem conduzido a cada um de nós, o Senhor tem nos guardado e amparado. Nesse dia que tivemos de trabalho, com toda certeza que a presença do teu Santo Espírito se fez presente em nossa vida. E aqui nesse momento, cada um de nós, a cada filho seu, cada filho que chegou, possamos ter a certeza de ter um encontro contigo nessa noite na tua casa de oração. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, porque somos fracos, somos pecadores, querido Deus. E colocamos nesse momento na tua santa presença, que possamos ser purificados por ti, ó Deus. Que nessa noite aqui, uma noite fria, o nosso coração aqui dentro está aquecido, ó Pai, com o poder do Espírito. Transforma cada um de nós, ó Deus. E que possamos cada dia ter a sabedoria de ti dos altos céus, para lidar com os seres humanos, para transmitir a tua mensagem, e muitas vezes calada, querido Deus. Mas que o Espírito Santo fala em nossa vida e fala na vida de cada um dos ouvintes que nos rodeia. Pai, ser também com os teus filhos que aqui nos chegaram nessa noite. Nós não temos conhecimento, o Senhor conhece e sonda o coração de cada um deles, é onde se encontra nesse momento. Que possa nesse momento também, querido Deus, receber as tuas bênçãos. Que possa enxergar, ó Pai, uma luz no final do túnel. A luz que é o Cristo Jesus que está de braços abertos, esperando cada um de nós para chegar à tua casa e abraçar cada um de nós, Deus. Querido Deus, pedimos uma bênção muito especial aos enfermos,
Como agora na parte da tarde, pelo Novo Tempo, lá está uma filha tua, Pai, no leito de dor, precisando de tua dor. Pai querido, neste momento ela seja abraçada por Ti. Leva a ela, ó Pai, a esperança da cura e muito mais a esperança de poder encontrar contigo nos altos céus. Estas bênçãos nós te pedimos e de já nos agradecemos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite aos irmãos, boa noite aos amigos. Por hábito, da quarta-feira, a gente fala que é a nossa especial dica de saúde, né? E a dica de saúde hoje eu achei assim tão importante que eu falei assim, não adianta falar algumas coisas dela, porque é curtinha e é bom que eu leia, porque é tão importante que não pode falar uma palavra. Basta cada dia um mal. Uma das partes mais admiráveis da Bíblia faz parte do famoso Sermão do Monte. Jesus. Nesse trecho, o grande pregador versa sobre a ansiedade ou, para os mais modernos, o estresse. Convido você a viajar no tempo e a sentar-se junto à relva, bem próximo de Jesus, e ouvi-lo proferir essas palavras. Né? Leia para nós alguém em São Mateus 25 ao 34. É o Sermão do Monte, né? São Mateus 6, 25 ao 34. Quem quiser ler para nós, tem um monte. São Mateus 6, 25 a 34. Pode ler mais coxinhas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Pronto que haveis de comer ou bebereis mesmo. Isso. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos, quanto que vestir? Vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Amém. Cristo inicia essa parte do sermão dizendo, não estejais ansiosos. Em seguida, faz uma argumentação baseada no cuidado de Deus por suas criaturas. Por fim, oferece uma solução, ou, como preferem alguns, o segredo para não ser ansioso ou estressado. Vamos então aos principais pontos dessa grande lição de vida que o Mestre nos ensinou. Segredo número 1. Busque sua felicidade pela ordem correta. Primeiro, o reino de Deus. Segredo número 2. O segundo. Entregue o futuro a Deus hoje e viva feliz e sabiamente hoje, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A maior parte de nossas preocupações se dão em função de coisas que ainda nem aconteceram e que provavelmente não acontecerão. Então, preocupação. Se preocupa, quer dizer, e se ocupa de uma coisa que nem sabe se vai acontecer algum dia na sua vida. Mesmo que Deus não existisse, agir como Jesus orienta, pois por si só já nos livraria da maior parte de nossa preocupação. Mas Deus existe e preserva todos que o amam. Creia, confia e vive em paz. Eu tinha um hábito de procurar muito com meus filhos, né? E às vezes eles iam para a faculdade, de lá eles iam para um barzinho e ficavam até de madrugada, eu ficava muito desesperada e não dormia, tinha que acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Um dia eu me ajudei lá da cama e falei, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero descansar nos teus braços, quero parar com isso. E graças a Deus,
dele que logo no mundo. Então, graças a Deus, vamos descansar nos braços de Jesus. Colocar todo esse estresse, essa ansiedade, essa preocupação nas mãos daquele que pode resolver bem mais do que nós podemos imaginar. Essa é a nossa dica de saúde desse mundo. Boa noite. É uma alegria muito grande, né? Nós tirarmos alguns momentos, alguns minutos aqui na casa de Deus, nos reunindo, tentando trazer até aos pés do Senhor as nossas angústias, as nossas aflições, mesmo com um pouco de frio, né? Mas Deus nos satisfaz, Deus nos preenche. É uma alegria poder ver aqui os irmãos continuando a luta, continuando trazendo aos pés de Cristo os seus anseios, suas dificuldades, né? Uma quarta-feira, um pouco de frio, mas estamos juntos, né? Como sempre. Dando continuidade, né? Vamos trazer aos pés de Cristo aquilo que de certa forma é uma parte dele, né? Um reconhecimento nosso, da parte financeira. A parte financeira que é o que nos faz viver, mover, trabalhar, insistir, atravessar alguns obstáculos, né? Neste momento vamos cantar o hino de entrega, né? A Deus, dando sequência.
Pai de amor, Pai de bondade, Senhor, mais uma vez, dando sequência à nossa vida, estamos numa quarta-feira aqui na sua Santa Casa de Oração. Muito obrigado a Deus por esse mísero, às vezes, Senhor, pedaço de papel, às vezes algo ignorante da nossa parte. Brigamos dias após dias atrás do dinheiro, atrás de benefício próprio. Ô Pai de amor, perdoa o nosso coração, perdoa os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a saber distinguir o certo do errado, as decisões boas das más. Até onde, Senhor, o dinheiro pode nos afetar e afetar o nosso coração. Pai de amor, abençoe aqui nossos irmãos, abençoe em especial nossos amigos. Vieram aqui, ó Deus, atrás de uma bênção especial de Ti, tentando desgarrar deste mundo o mais e mais possível, para que um dia possamos estar juntos nas missões celestiais. Abençoe a Deus a nossa palavra nessa noite. Em especial, Senhor, ela vai ser usada neste momento por Ti, que o Senhor possa fazer um presente aqui no coração dela em especial. Obrigado por tudo, Senhor, em especial pelo que nos mantém no dia a dia, que é as Suas bênçãos do céu. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Romanos 13, irmãos, abre ali comigo, versículo 1. Muitas vezes nós temos dificuldade, né? Às vezes em aceitar decisões impostas sobre nós por outras pessoas, né? Ter autoridade de outras pessoas sobre nós, né? Às vezes a gente se tranca no egoísmo ali, né? Então está aqui assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, qualquer delas, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Portanto, vamos parar de lutar, né? Temos pessoas superiores, entre aspas, né? Que trazem às vezes autoridade sobre nós. Essa luta, então, devemos ficar felizes, porque sabemos que essas autoridades que existem, e algumas que o ser humano, por natureza própria, vai limitando, né? Mas o fundamento sempre é de Deus, sempre está na lei de Deus. Este momento é o momento da gente reconhecer o Pai maior. É o momento de saber e reconhecer quem faz as leis deste mundo. Vamos fazer em grupos, vamos aproveitar o tempo hoje, porque temos certeza que Deus tem uma mensagem muito importante para o nosso coração hoje. Vamos fazer em grupo, aqui a gente dá para ver algumas salas ali desfalcadas, né? Mas eu creio ali 5 a 7 pessoas ali, dá para fazer uns 5, 6 grupos aqui. Vamos nos reunir para encurtar um pouco o tempo, né? Colocando mais uma vez os nossos problemas, ansiedades e agradecimento especial nas mãos de Deus, né? Vamos lá, nos reunir então? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração neste momento. Fiquemos em pé, por gentileza, para nós falarmos com Deus. Uma oração bem breve. Querido Deus, Espírito Santo, neste momento, ó Pai, eu te sou grata pela bênção recebida. Tomo posse desta bênção nesse momento, Senhor, quero crer que a tua igreja também. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, para mim é um motivo de muita alegria e satisfação de estar aqui na presença do nosso Deus e também na companhia dos nossos irmãos. Também quero agradecer, né, pelo convite que me foi feito. O irmão Sebastião há muito tempo havia me convidado. Mas eu tinha alguns pendentes, eu pensei, eu acho que ainda não estou em condições de estar lá na frente levando a palavra de Deus. Mas, para a honra e glória de Deus, busquei no Senhor e quero crer que, em nome de Jesus, estão resolvidos os meus pendentes. Então, eu posso dizer amém, estou aqui para a honra e glória de Deus. Quero agradecer também pelos irmãos que vieram, pelas nossas visitas e também pelos nossos internautas, né, que nesse momento estão nos assistindo, que possam também receber as mais ricas bênçãos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 2:12.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém, né? Então, o título dessa mensagem é Ensinados pelo Espírito. Ensinados pelo Espírito de Deus, né? Que aqui diz que não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, né? O que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui se refere ao quê? A salvação, né? Gratuitamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem verdades importantes com respeito à salvação que o Espírito Santo de Deus deseja que nós entendamos. Por exemplo, por que, sendo Deus tão poderoso e cheio de glória, deixou o céu para vir morrer em nosso lugar? Como entender esse sacrifício maravilhoso por nós, sendo seres humanos cheios de falhas? E o quanto são importantes para Deus? Essa é uma pergunta assim que, olha, sinceramente, a gente se sente tocado quando a gente faz essa pergunta. O quanto são importantes para Deus? Somos muito importantes para Deus. Sabemos disso. Portanto, estamos aqui porque somos muito importantes para Deus. Somos muito amados do Senhor. Amém? Para compreendermos a vontade de Deus revelada em sua palavra, precisamos ter um contato maior com a pessoa do Espírito Santo. Termos intimidade com Deus, para podermos, então, entender, né, o que Deus tem para cada um de nós. E isso se refere não só no lado espiritual, mas em todos os sentidos, né? Porque nós necessitamos de Deus em tudo. Portanto, precisamos ter esse contato maior com o Espírito Santo, o divino professor. E diga-se de passagem, professor por excelência. Aqui diz, intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Para nós termos intimidade com a pessoa do Espírito Santo, é necessário que nós passemos tempo com ele. Bem mais tempo do que temos passado. E dessa forma estaremos, então, desenvolvendo tal comunhão com ele. Que a nossa mente será mais sensível às impressões exercidas por este ser divino. Então, não há segredo. Se nós queremos ter vitória, sucesso e tudo que é de bom, o segredo é termos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Através da leitura da palavra de Deus, e que está inteiramente relacionada, né, com esse poder. Porque, afinal, os servos de Deus foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrever a palavra de Deus. Portanto, não temos dúvida quanto a isso. E, além do que, além de nós termos a leitura diária da palavra de Deus, para podermos assim obter mais intimidade com o Espírito de Deus, há necessidade também de mais alguma coisa: a oração. A oração também é uma forma de nos aproximar cada vez mais de Deus e de recebermos cada vez mais desse poder. O Senhor nosso Deus tem esse poder para nos dar, então basta nós buscarmos. O contato diário com a Bíblia nos reserva bênçãos sem medida. O reformador João Calvino afirmava: devemos aplicar-nos zelosamente a ler e a ouvir as Escrituras, se é que realmente queremos obter qualquer ganho ou benefício do Espírito de Deus. Isso está escrito no Institutos da Religião Cristã, volume 1, página 9 e parágrafo 2. Eu gostaria de pedir para que alguém que está com a passagem, inclusive eu distribuí algumas passagens já para ganharmos tempo, né? Vamos ver João 14, 26, o que diz a respeito do Espírito Santo. Amém, né? Que bênção, nos fará lembrar. Então, esses dias, conversando com algumas irmãs, e a preocupação delas era: nossa, mas eu ando com a minha mente assim tão difícil que eu acabo de ler e já, de repente já esqueci, já nem lembro mais o que eu li. A preocupação delas é essa. Mas aqui o Senhor dizendo que no momento exato Ele nos fará lembrar. Que bênção, né? E eu tenho uma pequena experiência nesse momento para passar para vocês com relação a isso.
faz acho que umas 2 semanas que eu pude ter a comprovação do Espírito Santo de Deus com relação a isso que ele faz lembrar. Então, eu tenho uma amiga que perdeu a mãe recentemente, e eu fui fazer uma visita, até fui eu e minha irmãzinha. E, na verdade, eu não saí para ir lá. Eu fui na casa de outras pessoas, e daí a minha irmã passou por lá e disse assim, olha, me chamando no portão, né, e disse assim, quer ir comigo lá na casa da Elizabeth, né? Da Elizabeth, daí eu disse, fiquei meio que assim, mas daí eu pensei, resolvi ir, e eu fui. Chegando lá, o esposo dela não é adventista, mas ele já foi. Então, vocês imaginem, né? Ela acho que nunca foi, sabe? Mas hoje os dois pertencem a uma outra fé. E daí, entre conversas ali, eu já queria ser breve, né? Porque, por causa do tempo, já estava bem tarde. E daí ele começou, e ela muito chorosa. Eu perguntei, como é que você está? Afinal, a mãe havia morrido um dia anterior. Daí ela, chorando, assim, chorosinha, disse assim, ai, não está sendo fácil. Se queixando, claro, é natural, o ser humano é sentido e tal. E daí, para minha surpresa, o marido dela interrompeu aquela conversa, que ele já estava sentado do lado ali, tomando um café, e ele disse assim, vocês sabiam que morrer é mandamento? E daí olhou para mim, mas perguntando para mim. Eu pensei, meu Deus, será que tem um mandamento que eu não conheço? Mas, contudo, né, mantinha calma ali, espírito de oração, e disse assim, como assim? Ele falou assim, pois está ordenado a morrer, todos vão morrer. Na verdade, isso é real, está dentro da palavra de Deus. Eu concordei com ele, disse sim, tudo bem, eu concordo. Daí ele disse assim, pois nós não somos desse mundo, portanto, eu penso assim que, já que nós não somos desse mundo, não devemos nos apegar às coisas desse mundo, mas isso dizendo para ela, né, tipo assim, uma indireta. E nós não devemos chorar quando alguém morre. Gente, eu fiquei assim, olha, eu pensei, oh Deus, o que vou dizer nesse instante, né, Senhor? Eu na casa dele. E ele me fez essa pergunta, e a gente entrou em conversa, só pedi para Deus, Senhor, me ajuda nesse momento. E olha, gente, para a honra e glória de Deus, Deus me deu uma saída. Me deu uma saída fora do comum, com um versinho bem pequenininho. Então, naquele momento veio como se eu estivesse lendo como é que chama? Num painel eletrônico. Veio como se eu estivesse lendo num painel eletrônico. Mas eu vi a palavra de Deus, assim, e aquele versinho que saiu assim, sabe? E passou para lá e passou para cá. Sabe o que foi que o Espírito de Deus me fez lembrar? Jesus chorou. João 11:35. Gente, foi a minha saída para a honra e glória de Deus. Porque daí, nesse momento, eu pude dizer assim. Daí eu falei para ele, pois cada um tem uma maneira de pensar. Mas Jesus chorou. Eu falei para ele, veio assim nitidamente. Ele disse, mas ele sabia. Eu disse, mas justamente por ele saber, por ele ser a ressurreição e a vida, ele poderia ter dito para os outros, olha, não chore que daqui a pouco eu vou ressuscitar ele. No entanto, ele não fez, ele chorou. Ele deu a entender que ele tem sentimentos. E que é natural o ser humano chorar. Eu penso que você está dizendo isso, perguntei, quanto tempo faz que sua mãe morreu? Ele disse 5 anos. Eu disse, então é natural que hoje você pense, mas eu acredito que quando ela morreu, quando foi a tua vez, você deve ter chorado, pelo menos um pouco. Não chorei. Eu disse, pois mas cada um tem uma natureza. E daí, além dessa conversa, a gente conversou outras coisas, né? E ele me veio de novo, tipo assim, para me colocar na parede, mas Deus me deu de novo saída. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço do fundo do meu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos faz realmente lembrar na hora exata nas situações que nós vivemos, principalmente na questão de salvação e fé. Portanto, nós não devemos nos preocupar. O Senhor, no momento exato, vai nos dar saída. Amém? Então, como uma pessoa necessita do alimento, do pão de cada dia para o seu corpo físico, assim também não é diferente com o espiritual.
nós necessitamos de estar em comunhão com o Senhor constantemente, para podermos, assim, então, vencer as lutas e as barreiras e as situações que vierem, sairmos vencedores. A palavra de Deus nos garante isso, que o cristão genuíno também necessita deste alimento. E, à medida que nós vamos lendo, estudando sobre a iluminação do Espírito Santo, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. E, desta forma, nós seremos aprovados, como diz Paulo. O porquê de nós estudarmos com desejo de conhecer, de buscar do Senhor, de receber do Senhor. Porque o Senhor, na palavra dele, diz que nós devemos ser aprovados primeiro. Ou seja, em alguma situação, você não ficar envergonhado, chateado por não saber, né, responder na altura e com sabedoria do céu. E como eu falei com relação à oração, que é muito necessário que nós façamos para podermos assim estreitar cada vez mais, né, ou seja, estar mais em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, a oração é abrir o coração a Deus e, além do que, nos tornará mais apto para recebermos as mais copiosas bênçãos que o Espírito Santo reserva para nós, através da oração. É uma coisa tão simples, né? Mas às vezes nós deixamos assim, meio que de lado, ou às vezes é uma oração formal, sei lá, de alguma forma que às vezes não agrada a Deus. Mas nós devemos buscar de todo o nosso coração e com certeza o Senhor nos dará. Então o conselho bíblico é Judas 20 e 21, a pessoa que está incumbida de ler. Amém. Então, aqui mais uma vez comprovando, né, a necessidade da oração. Que benção. E a serva de Deus, Ellen White, a mensageira do Senhor, diz o seguinte com relação à oração. Ela ressalta este ponto. A oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida refluem para Deus a pureza e santidade. Que bênção, né? Reflete, gente. Qualquer um pode ver, aquela é uma serva de Deus, aquele é um servo de Deus, né? Então, é muito gratificante. O bem é para nós mesmos. A conexão com o Espírito Santo, através da oração, fará com que subamos cada dia mais um degrau da escada da santificação, fazendo com que as coisas espirituais que Ele deseja nos revelar se tornem mais e mais cada dia reais em nossa jornada cristã. Porque eu penso o seguinte, irmãos, eu até comentei com alguns, né? Porque para você falar de alguma coisa, por exemplo, dos servos de Deus do passado, Paulo, Pedro, Moisés ou qualquer um outro, é fácil, vem tudo mastigadinho, está aqui. Mas você ter uma experiência pessoal com o Senhor é bem diferente. É bem diferente. Porque quando o Senhor Jesus voltar, né, nós temos que ter a nossa alegria de podermos contar, né, com as bênçãos do Senhor também através do nosso testemunho. Né, ele vai nos perguntar, né, o que você fez com os meus talentos. E daí como é que fica? Quero crer que, em nome de Jesus, cada um de vocês, e eu também, e os que estão nos assistindo, tem uma experiência pessoal com o Senhor. Porque é impossível alguém que conhece Jesus não ter essa experiência pessoal com Ele. Ter só uma religião assim de fachada, uma religião formal. Então, eu quero crer que, em nome de Jesus, vocês tenham essa oportunidade e aproveitem essa oportunidade para testemunhar. Guiados pelo Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, devemos crer nas promessas, né? Inclusive com relação à vinda do Consolador. João 14,16, a pessoa incumbida, faz favor.
Amém. Mais uma promessa, né? Então nós devemos crer realmente nesse poder fora do comum, poder assim, um poder muito extraordinário, né? Então nós sabemos que a função do Espírito Santo de Deus é fazer com que nós relembremos dos ensinos de Jesus quando esteve nesse mundo, que a gente já leu, né, no verso passado. E também aqui diz o seguinte, que o Espírito de Deus nos mostrará lugares onde devemos ir, pessoas com quem falar e como falar em tais situações que se referem à salvação. E eu aqui gostaria de contar uma pequena experiência. Eu preciso saber da hora, porque 9:10? Falta 10. Então tá. Uma pequena experiência com relação a esse verso, de dizer assim que o Espírito do Senhor nos levaria a lugares e a pessoas, e que às vezes a gente desconhece, vocês não fiquem impressionados se de repente vocês saírem para ir num lugar e de repente mudar os planos. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. A palavra de Deus é muito sábia. E eu tenho uma pequena experiência com relação a esse verso. Que o Espírito de Deus conduz a gente. Que o Espírito de Deus guia a gente. Quando a gente deixa ser guiar por Ele. E as coisas vão acontecendo tão naturais que parece que já faz parte da gente. Então, há muito tempo atrás, a minha amiga veio aqui hoje, graças a Deus, porque ela faz parte dessa bênção, a Margarete aqui. E eu trabalhava em um serviço, trabalhei 10 anos em um serviço, e a Margarete iria ocupar o meu lugar. Então, eu estava assim, meio que ensinando ela, né, para ela poder ficar no meu lugar. E daí, uma certa tarde, a gente vinha vindo embora e apanhamos o ônibus lá na Rui Barbosa. E daí, tão logo a gente adentrou o ônibus e nos sentamos, de repente, entrou um bêbado e veio para a nossa direção. E a Margarete era meio medrosa, não sei se ela é agora, mas ela era. Então, a Margarete fazia sinal para mim assim, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Ela não dizia palavras, mas fazia gestos. E eu estava entendendo por trás do banco. E aquele senhor parou bem em frente, um jovem senhor, parou bem em frente de nós duas, e daí já direcionou a palavra, sabe? Já direcionou para nós ali, e daí já a Margarete fazia aquele gesto assim de medo, para a gente cair fora dali. E eu fazia assim por trás do banco. Dá um tempo, dá um tempo. Não que eu fosse mais corajosa, mas eu não sei porquê. Hoje eu sei, na época eu não sabia o porquê que eu não queria sair dali. Só fiz assim, dá um tempo. E a Margarete, vamos sair daqui. Não, eu de novo. Daí aquele jovem senhor começou a conversar. A senhora, vocês são crentes? Né? Ele começou assim. Daí eu disse, eu sou adventista. A Margarete não respondeu porque na época ela estava desviada. E contudo ela ficou na dela ali, mas eu respondi. Eu disse, eu sou adventista. Ele disse, pois é, dona. Eu também pertencia a uma igreja. Hoje eu já não sou mais nada. Eu pequei, eu fiz um pecado, cometi o pecado de morte. E não tenho mais chance na minha vida. Dona, estou perdendo a mulher, a família, já perdi a igreja, porque eles não me aceitam mais, porque eu cometi esse pecado. E então não tenho chance nenhuma. Por isso que eu bebo. E estava poderoso mesmo. E eu sei que eu peguei e falei para ele assim, não, enquanto há vida, há esperança. Enquanto tiver fôlego de vida, há esperança. Sabe por quê? Não, dona, para mim não tem esperança mais. Eu disse, mas tem sim. Sabe por quê? Por que eu estou falando? Porque eu tive um marido alcoólatra. E eu não perdi a esperança. Hoje, para a honra e glória de Deus, ele é liberto. Ele não bebe mais, eu falei para aquele homem. Ele disse, mas comigo eu acho que não vai funcionar. Eu disse, funciona, se você acreditar, vai funcionar.
Daí ele disse assim para mim, a senhora ora por mim, dona? Eu disse, eu oro, eu prometo para você que eu vou orar por você. Que era uma quarta-feira, aquele dia mesmo, sabe? Aquela noite, melhor dizendo. E eu disse, eu vou lembrar de você nas minhas orações, vou pedir para a Irmandade orar por você. Eu falei. Ele disse, então tá bom, dona, muito obrigada. E assim a gente veio conversando até o Pinheirinho. Foi uma longa conversa, né? E daí eu lembro que eu passei direto do trabalho, com o ônibus, vim para cá, para a igreja. E aquela noite eu fiz o seguinte pedido. Eu disse assim, irmãos, eu gostaria de fazer um pedido por um jovem senhor que eu conheci lá na Rua Barbosa. A gente veio no ônibus até o Pinheirinho. E ele estava muito alcoolizado. E daí eu prometi para ele que eu ia fazer um pedido. Ele disse assim para mim, antes de dizer um tchau, ele disse, olha, dona, então a senhora vai orar por mim? Eu disse, vou. Ele disse, pois é, eu moro... Daí ficou esperando, não lembrava nem onde eu morava. E ele só disse assim, eu moro para aqueles lados lá do Ceasa. E eu disse, então tudo bem. Mas claro que eu não ia me interessar de saber onde é que ele morava. Mas, contudo, na hora que eu pedi oração, eu já havia pensado assim, ô Senhor, envia alguém lá. Esse homem não sabe nem onde mora para me dizer, pelo menos para eu pedir para alguém, um irmão, né? Porque daí, no caso, seria um irmão, já que ele era um desconhecido para mim. Daí, eu fiz aquele pedido aqui e disse assim para os irmãos. Irmãos, só lembrem daquele jovem senhor que pediu oração para a irmã Joana, um jovem alcoólatra, né? Falei isso e os irmãos certamente que oraram naquela noite, pelo menos foi orado aqui no geral. E na outra quarta-feira eu repeti o pedido, né? Eu disse, olha, quero frisar bem que eu fiquei muito triste por aquele jovem senhor. Eu sei o quanto é difícil, porque eu já fui uma esposa de um homem alcoólatra e sei como essa família, essa esposa e essas crianças estão sofrendo. Eu já tive essa experiência. Então, orei mesmo e pedi com toda a força do meu coração que ela também tivesse a alegria que eu no momento tinha, porque o meu já havia sido liberto, né? E daí, você dizia que orei mais algumas vezes e pronto, passou o tempo. Eu acredito que mais ou menos 1 mês, 2 meses, mais ou menos. Daí, quando é um dia, o irmão Jair não está aqui, que pena que ele não está aqui, mas ele vai confirmar, vocês podem perguntar para ele. Ele disse assim para mim um dia, irmã Joana, eu sei que a senhora gosta de fazer o trabalho missionário e eu estou indo lá no Jardim da Ordem, eu tenho um amigo lá que estou levando a palavra de Deus. Só que eles são de uma outra denominação que as mulheres não podem participar, né? E eu gostaria muito que ela participasse, porque, na verdade, a salvação é para a família. Então, eu estava pensando em levar a Nadir, vejam bem, irmãos, levar a Nadir e mais alguém, para que daí, pelo menos, fizesse amizade com a esposa dele, ou ajudasse a atender a criança, que eles tinham um bebê novinho, né? Enquanto uma atende a criança, a outra... Porque sabe se ela presta atenção no estudo, ou escuta, pelo menos, né? Mesmo que ela não participe ali, escrevendo, respondendo. Quem sabe se ela aceita daí. Então, daí facilita. Se a irmã quiser ir junto com a Nadir quer ir, mas não quer ir sozinha. Eu disse, vou sim, irmãos. Vou sim. Daí ele falou assim, então amanhã, 8 horas, eu passo na sua casa para levar a senhora. Eu disse, tudo bem, irmão. E daí no outro dia, 8 horas em ponto, o irmão Jair passou lá me apanhar, ele e a irmã Nadir. Daí chegamos lá, a mulher nem saiu atender, mandou a criança dizer assim, diga que o teu pai está no banho, que é para eles aguardar. Daí tudo bem. Daí, e a gente aguardou, acho que mais uns 15 minutos lá fora. De repente, saiu o homem para poder receber o irmão Jair, e nós, né? Quando, para minha surpresa, quem que era esse homem? Meu Deus, gente, olha, que bênção. Quando eu penso que não, eu na casa daquele homem, que não sabia nem me passar o endereço. Gente, que coisa maravilhosa. Eu fiquei olha, vocês não têm ideia do que eu senti. Penso que não, ele disse assim, ele também teve aquela, sabe, causou aquele impacto tão grande que ele disse, amor, vem aqui.
Chamou ela lá dentro, que ela não tinha nem saído lá para receber a gente. Amor, vem aqui. Mas assim disse com tanto. Daí ela veio e disse: lembra, amor, aquele dia que eu falei para você de uma senhora que prometeu orar por mim? Então, acredita que é essa mulher? Ai, gente, que coisa gloriosa. Então, gente, eu fiquei, olha, eu acredito que foi a confirmação do Espírito Santo de Deus. Foi ele que me levou até lá. Ele viu a sinceridade daquele jovem senhor e viu também o desejo de eu realmente ver a bênção alcançada naquele lar também. E olha, gente, e daí confirmou, eu disse para a Margarete ainda, que a confirmação do Espírito Santo de Deus, assim, não é nem só uma única, é dupla, é tripla. Sabe por quê? Porque essa denominação, eles só acreditam na confirmação do Espírito Santo. Vocês entenderam? Eles não têm pastor, então quando o Espírito Santo confirma, alguém vai lá e prega a palavra, lê um verso lá e explica, de momento. E daí confirmou pelo seguinte, porque se ela cria dessa forma, confirmou, porque se ele havia contado para ela, talvez ela não acreditasse. E talvez pensasse, esse povo que está vindo fazer o estudo aí, né, não tivesse dado crédito à palavra de Deus quando o irmão foi lá. Mas daí depois, como confirmou pelo Espírito Santo, que ela sentiu que foi uma confirmação, aí sim a porta se abriu. Porque, gente, eu não sei o que foi feito, o nome dele é Tony. E ela é Rose. Eu não sei se dali para lá, se eles chegaram a aceitar Jesus mesmo, não soube mais, mas o importante foi que a mensagem foi levada. Eu fui algumas vezes ainda junto com eles, né? E depois não fui mais. E daí até acabei esquecendo de perguntar para o irmão Jair o que aconteceu com aquela família. Mas o importante não é isso, o importante é que a salvação chegou naquela casa. E que o Espírito Santo de Deus foi quem conduziu tudo isso. E eu creio dessa maneira, sabe? Deus tem, assim, me dado certeza mesmo. É como diz aqui, quando a gente está em conexão com o Espírito Santo de Deus, as promessas são confirmadas e se tornam reais em nossas vidas. Então, nós temos a nossa própria experiência com Deus daí. Daí não precisa só falar de Paulo, de João, de outro, mas falar daquilo que a gente vivenciou, que teve o privilégio, né, de ter essa experiência pessoal. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. E sei que a palavra de Deus é real e se cumpre em nossos dias, desde que nós acreditemos. Amém? Vamos ver o verso 16, 13. O que diz aqui também com relação ao Espírito Santo. Amém. Olha, mais uma promessa, né? Que o Senhor nos guiará a toda a verdade. E toda a verdade é o próprio Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, já é através do Espírito Santo de Deus que nós conhecemos a Jesus e aceitamos os seus ensinamentos. Vamos ver o Salmo 25, verso 14. A pessoa incumbida, faz favor. Amém. Então, vemos aqui, né, a necessidade, quer dizer, a pessoa, qualquer um de nós, gente, eu fico impressionado, porque às vezes alguém diz assim, vamos assistir fulano de tal, porque aquele sujeito é uma bênção. Gente, essa bênção é para nós todos. Não em si para um único, mas aquele que busca tem mesmo. Se você buscar de todo o coração, com certeza você também será essa bênção. Amém? Ser guiados pelo Espírito Santo é crer que Ele levará a profundas experiências que irão mudar nossa vida, né? Então, foi a experiência que eu contei, né, com relação a esse verso. E, além do que, a nossa confiança em suas promessas aumentam gradativamente. Então, cada dia o Espírito de Deus confirmando, e nós vamos tendo fé, gente, nós vamos acreditando. E olha, é uma bênção mesmo.
ele quer nos revelar aspectos relevantes sobre a vida espiritual e a salvação. Tais assuntos são difíceis de compreender, mas para aqueles que não creem em Jesus, porque para aqueles que creem em Jesus e deixam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, certamente compreenderão os propósitos de Deus na sua vida, em todos os sentidos, e principalmente no tocante à salvação. Aqui é a pergunta: como é que vive uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre Enoque. Eu, particularmente, amo ouvir sobre Enoque. Enoque andou tanto com Deus, tão juntinho com Deus, que teve o grande privilégio, né, de ser levado em vida para estar com o Senhor já desfrutando das delícias eternas que o Senhor tem preparado para seus filhos. Enoque já está lá. Que bênção, né? E aqui eu quero que você guarde em seu coração e em sua mente e tente imitar esse exemplo. Aqui diz assim que a pergunta é: como ele obteve essa intimidade com Deus? Talvez ele não tivesse acesso como nós temos na palavra de Deus, porque ele foi um antediluviano. Mas ele teve mais do que acesso à palavra de Deus. Ele teve o senso da presença do Senhor. Glória a Deus, né? Amém. Ter o senso da presença do Senhor. Aqui diz que a meditação dele ao entrar e ao sair era sobre a bondade, a perfeição, a amabilidade do caráter divino. Ele admirava, ele ficava vislumbrado, né, com as características desse nosso Deus que é tão perfeito. Tanto que aqui no livro Exaltai-o, Meditações Matinais, 1992, página 266, diz o seguinte: a serva de Deus diz assim: e ao estar assim absorto, foi transformado na gloriosa imagem do seu Senhor, pois é contemplando que somos transformados. Que bênção, né? Que bênção gloriosa, oh Deus, que nos dê essa alegria também, né, de nós buscarmos no Senhor e desejarmos realmente ser como Ele é, na beleza da sua santidade. E eu sei que isso é uma bênção para cada um de nós. O Espírito Santo de Deus confirma e reserva essas bênçãos para nós. Amém? Revelações do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:9. Alguém que está incumbido de ler? Amém. Olha, mais uma promessa, né? Porque Deus tem preparado para nós. E nós podemos alcançar essas bênçãos, desde que nós creiamos realmente e busquemos de todo o nosso coração. Aqui diz assim, 1 Coríntios 2:14, alguém? Eu deixei esse verso com alguém? Amém. Então, aqui nota, irmãos, já quando Jesus esteve nesta terra, né, que muitas vezes ele falava por parábolas, e ele falava justamente para que só os espirituais entendessem. Isso quer dizer o quê? Que se nós alimentarmos a nossa natureza espiritual, é essa que vai prevalecer. Então, tudo que nós buscarmos, mesmo com zelo, com abnegação, com desejo mesmo de receber, o Senhor vai nos conceder. Porque assim não foi diferente com os demais no passado. O Espírito Santo está disposto a nos guiar e a guiar o crente pelos caminhos verdadeiros da fé verdadeira. E um caminho seguro, alimentando o crente cada dia com a esperança da volta de Jesus. E também dando-lhe forças para que ele possa suportar as dificuldades e sair como vencedor. Amém? E além do que, nos dar a certeza da vida eterna. Essa é a promessa mais gloriosa, a certeza da vida eterna. Que Deus nos conceda essa bênção. Louvado seja Deus por isso. E aqui diz o seguinte: e se consentirmos, Ele, o Espírito Santo, por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais,
dirigirá nosso coração e espírito em tal conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe não estamos senão seguindo nossos próprios impulsos. Olha que bênção, gente. Ou seja, vai fluir naturalmente. Naturalmente. Já vai fazer parte do teu ser, se você realmente deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Que bênção, né? E aqui, para nós terminarmos, eu vou ler um escrito do O Desejado de Todas as Nações, página 671. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e ao coração. Grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo-o da alma. Olha que bênção, né? Além de mostrar onde nós falhamos, as nossas fraquezas, ele nos dá o quê? Forças para superarmos, força para vencermos, né? Que Deus glorioso, que amor glorioso esse por nós. Que Deus nos abençoe, né, para isso, que nós possamos realmente desejar do fundo do nosso coração esse poder. Eu quero esse poder, e você? Amém. Quero crer que todos querem esse poder, por isso estão aqui. Então, da mesma forma, como o povo de Deus foi guiado no passado, através de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, assim seremos nós guiados pelo Espírito Santo de Deus, através da leitura da palavra e através da oração. Então, que Deus nos abençoe, que possamos fazer uso desse grande poder e aceitar do fundo do nosso coração como é que eu posso dizer para vocês, esse desafio. Que Deus nos abençoe para tanto e nos ajude a aceitarmos esse desafio, nos dando condições para cumprir o nosso compromisso, que aqui hoje vamos assumir, né? De orarmos uns pelos outros, de lermos a palavra de Deus, de aproveitar os nossos dons e talentos para a honra e glória de Deus, né? De aproveitar o nosso tempo e de cuidar do nosso corpo conforme Ele espera que nós cuidemos. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a cumprirmos esse compromisso para a honra e glória de Deus e também para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, nosso contentamento, porque eu sei que o benefício é para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Convidamos os irmãos, depois dessa linda mensagem, a cantarmos o hino 155 do nosso cenário. E vamos pedir para que o Espírito Santo venha viver em cada um de nós, para que possamos ter testemunhos para contar e uma vida transformada por Deus. Cante com o seu coração, com toda a alegria que você tem no seu ser. E peça para que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Santo Espírito, neste meu pobre ser, faz do meu coração a luz do céu resplandecer. Vive em mim, vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, e em mim nele só o amor. Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois para a redenção real
quero renascer. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Vamos orar. Santo, Santo, Eterno Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, Te agradecemos pelo poder do Teu Espírito que nos trouxe até aqui. E pelo este poder, ó Deus, que vai continuar, Deus, agindo em nossa mente, em nosso coração. De tal maneira, Senhor, que ao passarmos diante dos outros possam sentir o bom perfume de Cristo, o cheiro de vida para a vida, Senhor. Que cada um de nós possamos receber o poder do Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, para podermos testemunhar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. E sermos uma bênção, Senhor, onde quer que passemos, Pai. E agora, ao sairmos daqui, saímos na certeza de termos recebido esse poder. Guarda-nos e nos protege até chegarmos em nosso lar e nos dá a alegria da Tua companhia todos os dias, Senhor, e a certeza de um dia podermos estar para sempre contigo na glória. Em nome de Jesus. Amém.